Estamos de volta com o programa Jorge Sati Entrevista, no grupo TV Mar Cidade, agradecendo a sua audiência, as pessoas que nos acompanham aqui nesta rede de comunicação, recebendo a querida Janice Salomão Ias, que no bloco anterior, Janice estava me falando de um conceito que me gerou curiosidade, museologia social. O que significa, o que vem a ser a museologia social, o que foi que te levou para Portugal? Então, Jorge, a museologia social, ela é uma museologia que se preocupa com a função social dos museus, né? Os museus, eles nascem tradicionalmente, né? Eles nascem na Europa, lá pelo século XVIII, até XVII, a gente pode dizer, e eles nascem na Europa com uma, digamos assim, muito colonialista, né? no seu nascedouro, em função mesmo do que aquelas nações amealhavam, né? Dos descobrimentos, enfim, das suas viagens da colonização. Então, os museus lá pela década de 60, 70, já do século XX, eles começam a sofrer grandes críticas pelos movimentos sociais, por tudo que acontece no mundo, por todo o mundo de ebulição lá, o movimento hippie, o movimento feminista, o movimento negro, tudo isso começa a mexer muito com os museus. A efervescência, né? E começa a questionar, enfim, para quê? Que museu é esse? Né? Então, isso chega muito forte na museologia, e a museologia começa a olhar para dentro, né? E aí, a partir da mesa de Santiago do Chile, em 1972, é um divisor de águas, né, para a museologia, e todas essas questões estão lá, estão postas nessa mesa, e aí, dali, começa a surgir uma nova museologia, o que, para o Brasil e Portugal, se chama museologia social. Né? Isso no Brasil começa muito forte com a democratização, né? Depois da ditadura. Então, começa a surgir novas modalidades, novas formas de museus, né? De se fazer museologia. E hoje, então, a gente tem, e aí especialmente com um incremento que acontece depois do governo Lula, aí dos primeiros anos do século XXI, isso acontece com muita força, porque, inclusive, se tem a Política Nacional de Museus, né? E que dá muito fomento a essas novas formas de se fazer museu. Que aí já é a importância das políticas públicas, você está falando. Das políticas públicas. Isso está muito presente na minha dissertação. Né? Porque eu trato muito disso, porque eu trato exatamente de museus e democracia. E tem uma questão, né, Janice? Tu foi gestora pública, né? Então, isso tudo para ti, tu foi gestor, tu tem experiência em gestão pública na área da cultura, né? Porque aí nós temos diversas áreas, diversas ciências que se conversam, né? Arte, cultura, pátria. Então, tu compreende bem a importância de uma política pública que chegue na maioria das pessoas. Jorge, eu penso que os museus, e aí falando da museologia, né, mas isso serve para a cultura como um todo, ela é uma grande ferramenta, né, uma grande ferramenta de emancipação, né, de cidadania, de dignidade, né, de memória, porque memória é um direito de todos. Né? E a gente não pode ter a memória guardada, a memória preservada de um grupo em detrimento de outro. Né? A memória tem que ser plural, tem que ser diversa. E a arte, os museus, eles cumprem esse papel, né? Ou podem cumprir esse papel, porque, na realidade, a memória sempre é um espaço de disputa, como nos ensina Mário Chagas. Né? E um movimento vivo também, exatamente, dinâmico. Vivo. E ele costuma dizer, esse professor Mário Chagas, um grande museólogo brasileiro, um dos grandes responsáveis pela Política Nacional de Museus, ele diz que o museu que não existe para a vida não existe para nada. Né? O museu, ou ele é vivo e ele se importa e ele leva para o seu acervo, para a sua coleção, muito mais do que um objeto, mas sim a problemática das comunidades onde está inserido, né? E ele faz diferença dentro dessa comunidade, né?
é construído não só para, mas hoje com, e mais do que isso, a partir dessa própria comunidade, ou então o museu é algo que não tenha valor, não é isso. A contemplação tem valor também. Claro, valor estético, valor afetivo. A gente sabe disso. Mas, num país como o nosso, tão discrepante, com tantas desigualdades, acredito que os museus sociais podem ser uma grande ferramenta de transformação social. Eu fiquei pensando na nossa audiência, Janice, nas pessoas que estão em casa acompanhando essa bela entrevista que tu está me dando a alegria de conceder, que é o programa Jorge Satti, no Grupo TV Mar Cidade. A gente falou agora há pouco de museu vivo. E claro que esse é um conceito para ti que tu entendes muito bem, eu, pela minha experiência no campo da história também, mas para quem está em casa não necessariamente, né? Acho que seria até bom. O que é essa ideia desse museu que é vivo, que é dinâmico, né? Que não está estático? Exato, é esse museu que está comprometido, né, Jorge? É um museu que ele não está lá apenas para contemplação, como a gente disse, que também é importante, mas que não é só isso. É um museu que tem um setor educativo, né, que atuante, vivo, né? É um museu que dialoga o tempo, porque assim, a museologia social, tu sabes que ela tem uma influência extremamente forte e importante de Paulo Freire. Então, é um museu que pensa na cultura, na museologia, no objeto, no sentido do diálogo, da construção, da educação crítica e emancipatória. Então, esse é o Museu Vivo. Né? É um museu que não está de costas para a comunidade onde ele está inserido. Não, ele faz parte desse contexto e tem um compromisso de desenvolvimento social, de transformação social, né? E as pessoas fazem parte. Tem um exemplo que eu acho sempre muito rico, muito bonito, que é o Museu da Maré, que é o primeiro museu de favela do Brasil. E que foi construído... Espetáculo, é um espetáculo. E a força disso, isso tem força, isso né? Tem muita tem força. Historicidade aí. Exato, exato. E ele é construído a partir... O acervo, as exposições, sejam elas de longa duração ou de curta duração, essas exposições elas são sempre a partir dos acervos doados por essa própria comunidade. Então, ele é construído a partir da história mesmo de cada uma daquelas pessoas que vivem ali. Este é o Museu Vivo. Tu sabes, Janice, que eu falei agora há pouco, tu és gestora, né, na área da cultura, tu tens experiência nesse segmento, agora, nesse momento não, mas sim. Tens trajetória sim, profissional, sim. Porque tu foi nossa diretora do Centro Municipal de Cultura e agora tu falasse em conceitos, né, freirianos, emancipação, transformação, autonomia. Foi o que tu buscou nessa experiência enquanto gestora daquele espaço cultural, histórico, artístico, trazer estes elementos para aquela ação? Aliás, para as diversas ações que tu empreendeu ali, inclusive com a área da educação. Inclusive com a área da educação. Eu não acredito que a cultura possa operar sem ser de mãos dadas com a educação. Educação e cultura têm que andar juntas, né? Nós separamos ministérios, nós separamos secretarias, mas só do sentido mesmo de pensar políticas e de ter orçamento separado, né? Para que essas áreas sejam realmente fomentadas e privilegiadas, mas não no sentido da política. A gente precisa pensar nisso junto, né? De pensar em ações e parcerias, porque precisamos andar juntos. E, sim, é claro, o Centro Municipal de Cultura infelizmente, de bastante tempo, não tem o seu espaço próprio. A casa precisa ainda de um restauro. Mas nós conseguimos expandir o espaço do Centro Municipal de Cultura, levando para vários lugares diferentes da cidade. Né? Que é o princípio da descentralização. Exatamente, com artistas do município, né? Privilegiando artistas da terra, não só, mas privilegiando principalmente artistas da terra. Né? Nós fizemos um trabalho e nós tínhamos ali não só a questão das exposições de arte, mas nós tínhamos, sob nossa responsabilidade, a feira de artesanato, por exemplo, né? Que é uma questão de identidade. O artesanato é
um dos grandes exemplos de expressão da identidade de um local, né? Então, nós tínhamos mensalmente a nossa feira de artesanato e tínhamos ações educativas em relação ao patrimônio, tínhamos várias ações nesse sentido, muitos ligadas a escolares, ligadas a escolas, mas não só, também. Claro. Diversas ações. Diversas ações. Então, sim, a gente tentou lá, nossa equipe toda tentou sempre trabalhar nesse sentido, né, de uma educação e cultura emancipatória. Quem trabalha com história, com a questão de museus, a questão de restauros, tem aí um conceito que é a ideia de memória, né? Agora é uma pergunta bem nossa, né, bem do cotidiano, porque se diz muito, não é que as pessoas têm memória curta. Tu acredita nisso? Isso de forma bem generalizada mesmo, até por fenômenos políticos, econômicos, sociais. Tu acredita que é isso? Que a sociedade parece que tem memória curta? Então, Jorge... Que pergunta boa, né? Pergunta para pensar, né? Eu não sei se a população tem memória curta ou se nós também trabalhamos mal a nossa memória, né? Valorizamos pouco a nossa memória, a nossa história. Eu acho que a gente também tem que ter amor a nossa história e conhecer a nossa história também para amar, porque não tem como tu amar algo que tu não conhece, né? Que tu não tem acesso, né? Exatamente. Então, acho que assim a gente precisa também democratizar a memória. A memória ela tem que ser de todos, tem que haver pertencimento, porque senão não tem como. É difícil que eu guarde a memória de algo que não me diz respeito. Que é distante. Que é distante de mim, que eu não me identifico. Que eu não faço parte. Que eu não me sinta parte, né? O pertencimento é fundamental para que a memória realmente... Por isso a gente fala da questão do Museu Vivo, porque ele vai trabalhar exatamente as questões daquela comunidade onde ele está inserido. E tu acredita que a gente já conseguiu fazer avanços nesse sentido? Acredito que sim. Mas ainda temos bastante para caminhar. Temos muito que avançar? Temos muito. Janice, tu sabes que a gente precisava de um programaço. E com certeza tu retornarás aqui para conversar comigo. Eu fiquei muito feliz, agradeço a tua presença. Janice Salomão Ias, historiadora, gestora cultural, mestre em museologia, que hoje esteve aqui no programa Jorge Satti Entrevista no Grupo TV Mar Cidade. Muito obrigado, Janice. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui do teu lado, de ter participado desse programa. Sucesso para ti, sempre. A vocês de casa, meu muito obrigado. E em breve estaremos de volta com mais uma edição do programa Jorge Satti Entrevista. Muito obrigado.